Estamos de volta aqui, né? Vamos lá, ok? Primeiro eu queria deixar isso aqui rapidinho. No outro dia, eu estava conversando com há muito tempo, eu venho conversando com o Senhor e falando com Ele: Pai, mas o que está acontecendo com essa igreja? Uma frieza total, sabe? Ninguém visita mais ninguém. E tem aqueles que já não são nem tanto discretos, porque eu digo isso porque já aconteceu, né? E está acontecendo. Eles dizem na sua cara: eu não gosto de receber ninguém na minha casa, e para vir tem que... É só quando... Aí a desculpa deles é falar que quando Deus manda. É verdade que nem todo mundo pode entrar na sua casa, porque Deus sabe das intenções do coração, certo? Mas eu nunca vi dizer na Bíblia que os apóstolos evitavam de visitar as pessoas. Então, para você que faz parte dos apóstolos de Cristo, nós somos os apóstolos de Jesus Cristo e obedecemos a sua doutrina, nunca deixe de visitar um irmão, a não ser que ele mesmo diga: eu não quero sua visita, eu não preciso. Aí você não pode fazer nada, porque nem o próprio Cristo quer que ninguém fique com ele pela força. Não, tem que ser por amor, tá? Então, eu ouvi uma oração, né, que eu gosto muito do pastor Júnior. Eu acho aquele homem muito simples. São poucos pastores que eu gosto muito e sigo eles, que é o pastor Júnior, que eu gosto muito, admiro, a pastora Tânia também, a Tânia Tereza, ela esteve até aqui em Porto Seguro, e o pastor Luiz Hermínio. Nossa, eu gosto muito dele. Gosto porque ele prega para pastores e é paulada mesmo, entendeu? Deus levantou esse homem realmente para ensinar aos pastores o que é pastorear, o que é igreja, o que é ser igreja. Enfim, então o pastor também estava, nessa oração, ele falava sobre essa frieza das igrejas, de não visitar um ao outro, de não querer um ao outro em comunhão. Engraçado que quando estava no mundo, né, fazia aquele churrasco com aquelas cachaçadas, e agora que a gente está junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente muitas vezes é muito pouco ver ação de graça e convidar os irmãos. Eu mesmo amo fazer isso, mas aqui em Porto Seguro, infelizmente, quando você faz até um aniversário, um almoço, um jantar, até para convidar dá trabalho, sabe? pessoas que gostam muito de ser adulada, entendeu? Eu sei o que eu tô falando. Às vezes as pessoas que não entendem falar, ela às vezes fala sobre... Não é isso. Todos os cristãos que Deus está trazendo para cá de outras cidades sentem o mesmo peso, a mesma frieza. E a comunhão é só com eles, é só dentro dos templos lá deles. A congregação, eles só amam quem está lá dentro. Saiu de lá, o amor acaba. E eu falo isso com toda autoridade, entendeu? Porque é a verdade, tá entendendo? É a pura verdade. Se você não fazer parte daquele templo ali, você é uma excomungada, entendeu? E quando você sai, o amor nunca existiu. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem realmente obedece Jesus Cristo, tem outro caráter, tá certo? Então vamos permanecer com Cristo, porque Ele é a palavra, é Ele o caminho que vai nos levar até o Pai. Amém? Então, queridos, vamos começar aqui por Apocalipse, como eu falei para vocês, né, que é o estudo aqui, o Apocalipse capítulo 6, né? Que eu estou nos estudos, tá? Eu falo sempre com vocês, me acompanhem, vocês têm que fazer a leitura, e se for uma Bíblia de estudo, melhor ainda, porque vocês vão me acompanhando. Não importa a série, mas a minha está traduzida assim, é o mesmo contexto, não muda nada, pode ser de palavra diferente, mas bate igual, entendeu? Que diz assim, a abertura dos primeiros selos, né? Eu vou falar aqui a visão que João teve, né? O que já está acontecendo, a preparação que o Senhor está fazendo cada um da gente procurar a gente tem que estar preparado para tudo, né? E o que está por vir. Então diz assim, as orações dos santos refere-se à intercessão dos santos em favor da vinda do reino,
Quando então reinarão sobre a terra, que está no versículo 9 do capítulo 6, né? No versículo 9 e versículo 10 de Apocalipse, né? Do capítulo 6, onde eu estou lendo. A oração deles, então, a oração deles é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Olha que oração maravilhosa. Muitos não oram assim. Muitos pretendem que Deus faz e acabou. Mas a oração verdadeira é o Pai Nosso, aonde a gente sempre está ali dizendo, a gente ora e fala: Pai, contanto que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E que assim seja, tá bom? E aí vocês podem ir lá pesquisar também junto aqui comigo. Pesquisar não. Ir para as referências, que é em Mateus capítulo 6, versículo 10. Vê também nesse aqui, no versículo do Apocalipse 6, versículo 6. Segundo Pedro, capítulo 3, 12, né? E também lá em Salmos 141, versículo 2. Mais adiante diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, que está no Apocalipse 6, né? Capítulo 6, versículo 1, que diz assim: o próprio Jesus Cristo é o cordeiro. O próprio Jesus Cristo é o cordeiro. Rompe todos os selos que desvendam o julgamento devastadores de Deus contra o mundo, que está lá no versículo 1, 3, 5, 7, 9 e 12. Isto indica que os julgamentos são divinos na sua origem, pois ficam entregues às mãos de Cristo, nas mãos de Cristo. Capítulo 5 de Apocalipse e versículo 1 e 7. E aqui diz também em João, capítulo 5 e versículo 22. Por todo o livro de Apocalipse, os julgamentos sobre a forma de pragas são chamadas a ira de Deus. Gente, isso é muito sério. As pragas, quando Deus fala que vai cair sobre a terra, é a ira de Deus que vai cair sobre aqueles que é anticristo. O que é anticristo, Célia? Os anticristos, gente, é aquelas pessoas que são contra Cristo, são contra os seus princípios, são contra tudo aquilo que é moral, tá? O que é moral? Imoralidade, né? As pessoas não têm mais aquela moral, aquele respeito, né? A gente vê aí muita baixaria, muita pornografia, muita promiscuidade de mulheres. Infelizmente tem até criança imitando os próprios pais, fazendo aquelas danças muito sensual. Vamos aqui adiante, gente. Então, mais aqui adiante diz assim: os julgamentos sobre a forma de praga são chamadas a ira de Deus, como eu falei aqui, que está no versículo 16, 17, 18, 11 e 18, sempre nesse capítulo aqui de Apocalipse 6, tá? Aí vem também lá o Apocalipse 14, 10, e o versículo é 10 e 19, Apocalipse 15, versículo 1 e 7, Apocalipse 16, 1 e 19, Apocalipse 19 e 15. Aqui embaixo já diz assim: aberto um dos selos, que já estão sempre no versículo 1 de Apocalipse 6. Alguns intérpretes entendem que o rompimento do primeiro selo é o início da tribulação dos 7 anos, o tempo futuro de sofrimento e juízo sem precedentes que antecedem a segunda vinda de Cristo à terra, que está em Daniel capítulo 9, 27, Jeremias 37, Daniel 12, versículo 1, Apocalipse 6, 17, né? 7, em Apocalipse 7 e o versículo 14. E aqui tem a grande tribulação, que é outro estudo que eu vou mostrar para vocês. Que essa grande tribulação, aleluia, meu Deus, essa grande tribulação
Outros crerem que os selos descrevem os últimos 3 anos e meio da tribulação, frequentemente chamada a Grande Tribulação. Ainda outros consideram que são o começo do julgamento divino, perto do fim da presente era. Os julgamentos divinos ocorrem em séries sucessivas. A primeira série e as dos 7 selos, que está no capítulo 6. A segunda é a das 7 trombetas, né? Que está no 8 até o 9, sempre no versículo aqui que eu estou lendo. Depois tem o 11, o versículo 15, e do 15 até o 19. E é a terceira, as 7 taças da ira de Deus, que está no capítulo 16, versículo 8 e 1 de Apocalipse. Aí vem o segundo aqui que diz assim, né? O Apocalipse 6, versículo 2, que diz assim: o cavalo branco, 4 cavalheiros apresentam quando os 4 cavaleiros selos são abertos. Ele só aparece quando os selos são abertos, que está em Zacarias, capítulo 1, do 8 ao 17. Depois tem capítulo 6, do 1 ao 8. Representam o julgamento divino contra o sistema mundial. Aqui já é um outro julgamento do sistema mundial corrompido e maligno, e contra os ímpios. Aqui o Senhor vai pegar pesado, né, no mundo, né, que o mundo representa pessoas, contra o sistema mundial corrompido, né, e maligno, e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Primeira epístola de João, queridos, olha só, queridos e Darlene, olha só, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Vamos lá ler que vocês vão ver o que Deus está falando. O futuro dominador mundial que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos. Aqui tem outro estudo, o período do anticristo, que esse também eu vou mostrar para vocês. Deus permite que ele, olha só, gente, isso aqui é muito sério. Deus permite que ele engane todos que se opõem a Cristo. Sua conquista inicia a realizar-se em guerra aberta. O que é guerra aberta? É uma guerra que ele mesmo faz. É uma guerra entre eles para poder chamar a atenção das pessoas, e é nesse momento que ele mesmo procura fazer a guerra. O bicho é tão maligno que ele mesmo faz a guerra para destruir, para matar pessoas, e depois ele se apresenta como Salvador. E muitos vão crer. Mais adiante diz assim, né? Queridos, mais adiante diz assim: pois a paz só é tirada, olha só, depois da guerra aberta, pois a paz só é tirada da terra a partir dos tempos do segundo cavalheiro, que está no versículo 4, e está lá também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, em Daniel 9, 26 e 27. Por outro lado, todos os demais cavalheiros são personificações, de modo que aquele que estava assentado no cavalo branco pode simbolizar a conquista ou um espírito poderoso da parte de Satanás a ser solto no tempo do fim. Isso quer dizer que Satanás, ele comanda os demônios dele, mas ele ainda está preso, ele está acorrentado, e vai chegar o tempo em que ele vai ser solto. Não sou eu que digo, mas é a palavra do meu Pai, tá? E mais adiante aqui diz assim, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 4. Outro cavalo vermelho. O cavalo vermelho é seu cavaleiro, representa a guerra e a morte.
violenta que Deus permitirá quando trouxer suas iras contra o mundo, que está em Zacarias capítulo 1, versículo 8. Sempre Zacarias 6, 2. A tribulação será um período de violência, morte e guerra. É tremendo isso aqui, gente. É tremendo. Período de violência, morte e guerra. Aqui eu vou mais adiante. Sempre no versículo, nós estamos já no versículo 5 de capítulo 6. Um cavalo preto, o cavalo preto, aleluia, meu Deus. Um cavalo preto, seu cavaleiro simboliza uma grande fome, que está lá em Jeremias 4, 26 e 28. Lamentações, capítulo 4, versículo 8 e 9. Capítulo 5 de Lamentações, versículo 10. Haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência e carestia será grande. A carestia será grande. A fome se alastrará por todo o mundo. O azeite e o vinho referem-se à oliveira e à videira, que não sofrem tanto na seca quanto os cereais, embora tenha havido fome durante a época da igreja, que está lá em Mateus 24, 7. Estamos já vivendo, hein, gente, esse período de o princípio das dores. Não é o fim, mas é o princípio das dores, da tribulação. Esse trecho alude a uma fome específica durante a tribulação, ok? Durante a tribulação. Eu vou parar aqui e vou entrar no estudo sobre o que vem acontecer futuramente, ok? Fica aqui comigo.